Bom dia, bom dia, bom dia! Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao ao 18º dia de uma vida com propósitos. Hoje é uma alegria, né? Hoje é um dia de muita alegria estarmos aqui mais uma vez. E para você que está a primeira vez assistindo esse vídeo, nós estamos fazendo a leitura de um livro chamado Uma Vida com Propósitos. E hoje é o 18º dia desse projeto maravilhoso. Se você já está conosco, bem-vindo mais uma vez, e até aqui o Senhor tem nos ajudado. Amém? E se você está vendo pelo YouTube, então, por favor, já se inscreva no nosso canal, já dá um like aí, compartilhe esse vídeo com as pessoas aí que você conhece e vamos ajudar a compartilhar essa mensagem de amor. E hoje o tema da nossa ministração, o tema da nossa palestra de hoje é tendo uma vida comum. Uau, né? Cada dia é um tema diferente. E hoje nós vamos falar sobre isso, que nós, precisamos ter uma vida em comum. E os textos de inspiração, o primeiro está lá em Colossenses, capítulo 3, verso 15, que diz assim: cada um de vocês fazem parte do corpo de Cristo, e vocês foram escolhidos para viver juntos em paz. E Salmos 133, verso 1, que diz assim: como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido, como se todos fossem irmãos. Interessante, né? Esses dois textos. Então nós já imaginamos o que vai vir por aí. A vida foi feita para ser compartilhada e não para viver só. Deus deseja que experimentemos uma vida em comum. A Bíblia chama comunhão essa experiência compartilhada. Hoje em dia, entretanto, essa palavra perdeu grande parte do seu significado bíblico. A comunhão ou confraternização quase sempre é uma referência a uma conversa casual ou alguma atividade social. A comida, a diversão. A pergunta: de qual igreja você participa? Significa, qual igreja você frequenta? Ficar em confraternização normalmente significa esperar pelo lanche, né? O pessoal, a galera, quando sai, vamos ali ter uma confraternização. Onde vamos comer, né? Bom dia, Sheila! Fica com a gente aí, em nome de Jesus. Comunhão é muito mais do que apenas aparecer no culto. Significa experimentar vidas juntos. Então, isso é comunhão. Então, o nosso tema, tendo uma vida em comum. Aqui diz assim: quando se trata de comunhão, o tamanho importa. Olha que interessante isso, né? Vamos ter um momento de comunhão aí. Então, a quantidade, ela importa. Quanto menor, melhor. Olha que legal, né? Às vezes a gente tem a ideia de quantidade para ter uma comunhão. Não. O autor, ele nos orienta aqui. Quanto menor o grupo, melhor é a qualidade. Você pode adorar em meio a uma multidão, mas não pode ter comunhão com todos ao mesmo tempo. Interessante isso, né? Quando um grupo aumenta, por mais assim, de 10, ele vai dando uma orientação, né? Por mais de 10 pessoas, alguém sempre deixa de participar. E normalmente é aquela pessoa mais reservada, que ela acaba falando menos, né? Ficando mais na dela. E umas poucas pessoas acabam dominando o grupo. Então é uma orientação bem legal isso. E é uma verdade, né? O corpo de Cristo, assim como o próprio corpo humano,
é, na verdade, um conjunto de muitas células pequenas. A vida do corpo de Cristo, tal qual o nosso corpo, está contida no interior das células. Por esta razão, todos os cristãos devem fazer parte de algum grupo pequeno, grupo dentro da sua igreja. Um grupo de comunhão em casas, alguns de nós chamamos isso de células, né, de Jesus em cada lar, chamamos de... tem vários outros nomes. Hoje nós chamamos de GR, Grupo de Relacionamentos. Então nós temos aí esses grupos de relacionamentos que o cunho é esse mesmo, então um momento de comunhão, de consolidação, de discipulado, e a gente vai se interagindo aí. Então hoje o meu grupo, na verdade, tem em torno aí de mais ou menos em torno de 5 a 7 pessoas. É bem legal, né? Porque a gente acaba conversando, rindo, é um grupo só de homens, então a gente acaba tendo uma liberdade bem melhor, bem maior mesmo. E aí tem dia que a gente pede pizza, e aí é muito legal esses grupos. Porque você vai criando afinidade, né? Vai criando um relacionamento com aquelas determinadas pessoas que fazem parte. Bom dia, Ana. Fica aí com a gente. Deus abençoe o seu dia. Vamos lá. Né? Então, esses grupos pequenos nas casas, uma escola dominical, aqui o livro fala, um grupo de estudo bíblico. É necessário... Aqui, ó. É nestes encontros que ocorre a verdadeira comunhão, não nas grandes reuniões. Se você imaginar sua igreja como um grande navio, os diversos grupos são os botes salva-vidas presos neles. Legal isso, né? Deus fez uma fantástica promessa a respeito dos pequenos ajuntamentos cristãos. Olha que maravilhoso isso. Pois onde reunir 2 ou 3 em meu nome, ali estou no meio deles. Mateus 18, 10. Eu acho que muitos de nós já fizemos essa leitura. E até pronunciamos muitas vezes, né, esse texto. Mas qual a diferença entre comunhão verdadeira e comunhão falsa, né? Vamos aprender isso aí. Na verdadeira comunhão, as pessoas experimentam a autenticidade. A comunhão autêntica ela não é superficial. Aqui diz, não se resume a conversa sobre banalidades, é genuína, de coração para coração. E às vezes chegamos ao ponto de compartilhar assuntos íntimos. A comunhão ocorre quando pessoas se mostram honestas a respeito de si mesmo e do que estão acontecendo em suas vidas. Elas dividem mágoas, revelam sentimentos, confessam falhas, dão a conhecer dúvidas, admitem medos, reconhecem suas fraquezas e pedem ajuda em oração. Então os GRs, as células, os grupos de apoio, da forma que você chama isso, da forma que tem na sua igreja, o objetivo deve ser isso. E é verdade, porque nos grupos, nos GRs, né, nos grupos de relacionamentos, né, os meus irmãos, meus amigos lá, as pessoas que fazem parte, nós acabamos abrindo o nosso coração. Às vezes naquela semana, né, um brigou com a esposa, ou tá uma situação lá no serviço, ou um pensamento mesmo ali, né, uma fragilidade. Então nós estamos ali para poder ouvir, estamos ali para poder apoiar, estamos ali para poder orar juntos, né? E isso é muito interessante. Às vezes acontece uma situação no nosso grupo onde todos compartilham ou dão conselhos para aquela pessoa, para aquele determinado assunto. Então, se na sua igreja existe e você não faz parte ainda, então quando voltar, né, toda a situação se estabelecer aí por conta da pandemia, então participe desses grupos, né, se interaja, se envolva e crie relacionamentos, porque é isso que vai te ajudar, é isso que vai te fortalecer, porque a palavra de Deus diz o seguinte: é bom que ande dois, né?
do que um. Porque se um cair, tem outro que possa levantar. Isso é muito importante. Aqui. Somente quando somos sinceros sobre a nossa vida é que experimentamos a real comunhão. Não tem como você ter uma comunhão com alguém se você é superficial, né? Você precisa de uma comunhão, você estar ligado com ela, poder se abrir para ela e permitir que essa pessoa se abra também. Uma coisa bem importante, bem interessante, quando alguém vai falar com você, é que você não tenha um dedo de julgador, de juiz. Porque às vezes a pessoa já está tão fragilizada pela situação ou pelo pecado que ela cometeu, que ela precisa falar com alguém. Então, se a pessoa está chegando diante de você e confessando o pecado, então ouça, né? Ore com ela, e para que já houve o arrependimento. Agora, se você aponta, você julga, isso na verdade, em vez de ajudar essa pessoa, ela vai acabar deixando que a autoestima dela ainda continue mais baixa mesmo. Vamos lá. Isso. A Bíblia diz: se porém andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos. E a verdade não está em nós. 1 João 1, 7-8. Forte isso, né? Porque todos nós pecamos e destituídos fomos da glória de Deus. Então, na verdade, nós não precisamos demonstrar para ninguém que você é muito santo, não. Na verdade, os grupos de apoio, né, os GRs, as células, assim, ali mostra, nós mostramos para a pessoa ali que nós somos iguais a ela. Então, temos fraquezas, temos sentimentos, né, e vontades, mas juntos nós vencemos essas vontades pelo propósito que Deus tem em nossa vida. Aqui. As trevas são usadas para esconder ferimentos, erros, medos, fracassos e falhas. E é na luz que estamos todos para um lugar aberto e admitimos quem realmente somos, né? Porque, como nós lemos aqui, Deus está na luz. Então, é a luz que traz clareza. Talvez quando nós estamos achando que nós estamos trilhando por um caminho, ou a gente está passando por uma situação que talvez a gente não encontre esperança, é a luz da palavra que vai clarear, né, que vai dar o norte. Imagina quando acaba a luz da sua casa, está num lugar muito escuro, está andando sobre um lugar sem luz. Você vai tropeçar, você vai bater a canela em algum móvel, você pode sofrer até um acidente mesmo. Então isso demonstra pra gente que nós precisamos andar à luz da palavra, porque ela que vai nos guiar para que nós tenhamos o melhor êxito nas nossas escolhas e naquilo que nós fazemos. Naturalmente, ser autêntico exige coragem e, ao mesmo tempo, humildade. Significa enfrentar o medo de se expor, de rejeição e de ser novamente magoado. Por que alguém correria tal risco? Bom dia, pastora Cris. Deus abençoe, fica conosco aí. Por quê? Por que alguém correria o risco de se expor, né, de ser autêntico? Porque é a maior maneira de crescer espiritualmente e ser emocionalmente saudável. Se você não se abre, se você não consegue se abrir, ser transparente, ser autêntico dentro de um grupo, dentro de uma relação, né, com o seu líder, com o seu discipulador, ele não vai conseguir identificar as suas fraquezas, né, as suas fragilidades, para que ele possa fortalecer em oração e te orientar e te consolidar. Às vezes, né, a gente não pode fazer muita coisa se você não consegue se abrir, né? Eu costumo dizer que eu tenho os meus discipuladores, né? Tenho uma mentora espiritual, então todas as vezes que eu preciso, que eu estou diante deles, eu preciso demonstrar aquilo que eu sou, a quem eu sou, para que haja cura, para que haja libertação,
né, debaixo da luz da palavra. Aqui, só crescemos quando assumimos riscos. E o mais difícil de todos é ser honesto com você mesmo e com os outros. Porque muitas vezes nós queremos nos enganar, né? A gente acha que a gente pode até enganar o nosso próximo, enganar o nosso líder, né? Porém, a gente não engana Deus. Então é bem complicado isso. A verdadeira comunhão as pessoas experimentam na reciprocidade. Olha que legal. Reciprocidade é a arte de dar e receber. É depender um do outro. Olha o que a Bíblia diz sobre isso. O modo pelo qual Deus formou o corpo humano é um modelo que nos ajuda a entender nossa vida em comunidade, na igreja. Cada parte depende da outra. 1 Coríntios 12, 25. A reciprocidade é a essência da comunhão. Edifica relacionamentos recíprocos, compartilha responsabilidades e ajuda uns aos outros. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Quero que nos ajudemos uns aos outros com fé que possuímos. A sua fé me ajudará e a minha fé ajudará vocês. Olha, isso é comunhão, né? Romanos capítulo 1, do 11 ao 12. Somos mais constantes em nossa fé quando outras pessoas caminham conosco e nos incentivam. E isso é uma verdade, né? Isso é uma certeza, isso é uma verdade absoluta. As outras pessoas acabam nos incentivando, orando, né? Ontem mesmo eu acabei tendo uma consolidação com dois discípulos que participam da nossa GR. Um veio me ajudar e o outro acabou vindo e nós conversamos. E aí ele foi embora e falou assim: nossa, me senti agora como uma ovelha, né? Onde tira a lã, né? Porque ele quis dizer em que sentido? Pelo cuidado, né? Pelo carinho, tá na hora de aparar as arestas. Isso é bem legal. Isso é bem importante, até porque a gente troca experiências e acaba levando a pessoa a refletir e a pensar de uma outra forma. Porque às vezes nós estamos diante de um problema e não conseguimos enxergar a solução. Mas às vezes a pessoa que está fora daquela situação, ela tem uma visão mais holística, mais clara do que está acontecendo. Isso aqui, ó. Você não é responsável por todo o corpo de Cristo, mas tem responsabilidade por parte deles. Deus espera que você faça tudo que puder para ajudá-los. Olha que maravilhoso isso, né? Então todos nós temos essa responsabilidade de ajudar a parte do corpo que está próximo ali a gente. Na verdadeira comunhão, pessoas experimentam compaixão. Compaixão não é dar um conselho ou oferecer uma eventual ajuda. É penetrar e compartilhar a dor do outro. Compaixão diz: compreendo o que você está passando. E o que você sente não é estranho e nem absurdo. Alguns acham isso empatia, mas a palavra bíblica é compaixão. Por isso que a Bíblia diz: se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Nessa noite, né, de ontem para hoje, eu até coloquei no meus stories, nos meus status, nas minhas redes sociais, porque alguns dias atrás, no comecinho da leitura do nosso livro, acredito que lá para o dia 5, mais ou menos, nós estávamos pedindo oração e nós estávamos pedindo uma oração para o Lucas. O Lucas, ele é o cunhado do meu irmão, né? É irmão da esposa do meu irmão. E ele estava internado lá no Paraná com Covid, tinha sido entubado. E durante todos esses dias aí, essas quase 2 semanas, nós estávamos orando por ele. Mas infelizmente Deus, né, assim o quis e recolheu ele de ontem para hoje. E aí nós ficamos muito tristes. Por quê? Porque
minha cunhada ficou muito abalada, ela está muito abalada, ela é muito apegada a ele, né? E ele tem uma mãe. Então imagina a dor de uma mãe perder, ela tem 4 filhos, são 3 meninas e um menino, e ela perdeu o único menino que ela tinha. Um rapaz jovem de 30 e poucos anos, onde ele deixa a esposa e 2 crianças. E isso não pode passar despercebido, né? Nós temos que ter essa compaixão, esse carinho, né? Então, esse momento é o momento de chorar com os que choram. E aqui vai os nossos sentimentos, né, para minha cunhada, para toda a família dela, para dona Ana. Que Deus conforte o coração de vocês, que Deus continue guardando vocês, e nós continuaremos orando pela vida de vocês, pela vida da esposa que ficou, pelas crianças. Nós não compreendemos os propósitos de Deus, mas nós precisamos entender que os propósitos de Deus, eles são perfeitos. E se Deus assim o permitiu, é porque Deus ele é soberano. E nós não estamos aqui para poder talvez questionar, mas talvez para poder entender e compreender aquilo que o Senhor quer falar conosco. Então vai um conselho para você aí, né? Vamos tomar mais cuidado, vamos vigiar mais, porque a cada dia mais que passa, essa doença está mais próxima. Eu me sinto meio que encurralado às vezes. Que Deus possa nos guardar. E mesmo que nós venhamos pegar, né, essa enfermidade, que Deus possa nos dar força para poder vencer. Isso não acontecer, que eu e você possamos ter um relacionamento mais próximo com o Senhor. Porque nós sabemos que a vida por aqui é só uma pequena passagem, mas para que nós cheguemos ao propósito que é a eternidade. Passaremos, né, pela morte da forma qual ela vir. Porém, nós precisamos estar concentrados e ligados no Senhor, porque a nossa esperança está na glória. Amém? Vamos lá. A compaixão satisfaz 2 necessidades fundamentais. Bom dia, Camila, estava sentindo sua falta. Então, a compaixão satisfaz 2 necessidades fundamentais dos seres humanos. A de ser compreendido e a de ter seu sentimento respeitado. Compreender e respeitar o sentimento de alguém abre caminho para a comunhão. Como nós falamos, nós não precisamos de pessoas para poder ficar nos julgando, mas nós precisamos estar ali para poder ouvir e orientar as pessoas. O problema é que quase sempre estamos tão ansiosos para corrigir situações que não temos tempo de sentir compaixão. Ou então estamos tão preocupados com as nossas mágoas, a autopiedade esgota completamente a compaixão pelas outras pessoas. Olha, uau isso, né? Há diferentes níveis de comunhão, cada um adequado a um momento diferente. Precisamos entender isso. Talvez nós estamos tão preocupados com as nossas próprias vontades, aqui diz, tão ansiosos, né? Ou preocupados com os nossos próprios problemas, que nós não conseguimos sentir a dor do outro, ter a empatia pelo outro. Então precisamos olhar o outro como nós gostaríamos de ser olhados, ouvir, né? Na verdade, até talvez eu tenha essa mania também, mas às vezes a pessoa quer falar com você e você tá onde? Mexendo no celular. E parece que até você pode até parecer que você está ouvindo aquela pessoa interessada nos problemas dela, mas a conotação que nós passamos não é essa. Então que nós possamos ouvir de verdade as pessoas, né? Ter esse momento de comunhão, porque se alguém procurou você, é porque ela confia em você e ela espera que você, na verdade, né, traga uma palavra de paz e de conforto ao coração dela. Então, quando nós formos conversar com alguém, né, que hoje nós vemos um tempo muito tecnológico, né? Então, vamos deixar os celulares de lado, vamos deixar, né, a televisão de lado e vamos ter um momento,
de comunhão com aquela pessoa, ouvir ela, abrir o seu coração para ela, né, orar por ela, né, porque assim, esse momento é tão especial, porque ele vai passar esse momento, e essa pessoa sempre vai lembrar de você aí. Vamos lá. Nós falamos que há diferentes níveis de comunhão, né? Que ocorre quando tomamos parte da dor e das aflições um dos outros e carregamos o fardo um dos outros. Os cristãos que melhor compreendem esse nível são aqueles que ao redor do mundo são perseguidos, são discriminados e muitas vezes martirizados pela sua fé. A Bíblia ordena: compartilhe seus problemas e aflições uns com os outros. Dessa forma, obedeçam à lei de Cristo. Gálatas 6:2. É em tempos de crise, tristeza, dúvidas profundas que mais precisamos uns dos outros. Quando as circunstâncias nos esmagam, o ponto da nossa fé vacilar, é que mais precisamos de amigos cristãos. Anderson, você quer dizer que eu não posso ter qualquer tipo de amigo? A questão não é essa. Mas um amigo cristão que teme ao Senhor, que ama ao Senhor, o conselho dele, a postura dele vai ser uma postura, pelo menos deveria ser uma postura muito madura, que vai te auxiliar em enfrentar e passar por essas situações com mais clareza. Precisamos de um grupo de amigos que tenham fé em Deus por nós e nos ajudem a superar as dificuldades. É através desses grupos, né, os GFs, as células, os discipulados, que nós estamos juntos. Quando eu estou diante de um grupo que eu exponho ali uma situação, todos oram, naquela semana eles se propõem a fazer um jejum pela minha vida, isso é muito legal. Precisamos participar desses grupos, dessas reuniões. Aqui, né? Nos ajudar a superar as dificuldades. Em um grupo menor, o corpo de Cristo é real e palpável, mesmo quando Deus parece distante. Olha que maravilhoso esse momento de comunhão e esses grupos. Porque às vezes num culto você não vai conseguir se expor, às vezes, onde tem várias pessoas. Mas quando você está lá em 4, 5, 6 pessoas, você tem uma facilidade maior, porque você acaba encontrando a afinidade com as outras pessoas e com as mesmas situações. Na verdadeira comunhão, as pessoas experimentam a misericórdia. A comunhão é um momento de graça, em que os erros não são criticados, mas apagados. A comunhão acontece quando a misericórdia triunfa sobre a justiça. Olha que lindo isso! Nós somos um apoio, né? São grupos de apoio. Não apoio para o seu pecado, não é isso que eu estou dizendo, mas para seu apoio para a pessoa que errou e ela quer melhorar. Porque eu creio o seguinte: quando a pessoa se expõe, a pessoa fala, né, ela já está confessando ali, ela está demonstrando que ela quer ajuda. E nós somos as mãos estendidas para o nosso irmão, para poder ajudá-lo a sair daquela situação. A comunhão acontece quando a justiça triunfa, quando a misericórdia triunfa sobre a justiça. Todos precisamos de misericórdia, todos, porque todos tropeçamos, caímos e precisamos de ajuda para retornar ao caminho. Precisamos oferecer misericórdia uns aos outros e não sermos juízes dos outros. Precisamos de mais misericórdia. Estar disposto a recebê-lo um dos outros. Deus diz na sua palavra, lá em 2 Coríntios, capítulo 2, verso 7, quando as pessoas pecaram, vocês devem perdoá-las e confortá-las, para que não seja vencida pelo desespero. Vocês não podem ter comunhão sem que haja perdão. Deus adverte: jamais guardem rancor, porque a amargura e o ressentimento destroem a comunhão. Isso é uma verdade.
Quando você está triste ou magoado, decepcionado com uma pessoa, você acaba não tendo muita comunhão com ela. A misericórdia de Deus para conosco é um estímulo para que sejamos misericordiosos uns com os outros. Então precisamos viver essa misericórdia de Deus. Até porque se não fosse a misericórdia do Senhor, aonde estaríamos? Por quê? Porque nós erramos, nós somos imperfeitos. Nós não somos, igual nós falamos ontem, nós somos pessoas reais. E as pessoas reais, elas vacilam, faz parte. Muitos relutam em praticar a misericórdia, porque não sabem a diferença entre confiar e perdoar. E nós vamos abordar isso aqui um pouquinho. Perdoar é esquecer o passado. Então, quando você decide perdoar alguém, você esquece aquela situação. Né? Então, eu fui traído. E aí eu decido então perdoar a minha esposa. Então eu perdoo aquela situação, esqueço aquela situação. Assim como Jesus, né, como Deus, Jesus fizeram conosco. Ele perdoou os nossos pecados e ele não se lembra mais dele. Então, aqui. Perdoar, tá. Então, perdoar é esquecer o passado. Confiar tem relação ao comportamento futuro. É diferente perdoar e confiar. O perdão deve ser imediato. Então, o perdão, ele tem que ser imediato. Tenha ou não a pessoa pedido por ele. Então, se a pessoa te pediu perdão, você perdoa. E se a pessoa não te pediu perdão, você perdoa mesmo assim ela. Ok? A confiança, ela é reconstruída com o decorrer do tempo. Então, o perdão é uma coisa e a confiança, ela é outra. Confiança exige antecedentes. Se alguém o magoa repetidamente, Deus lhe ordena que perdoe imediatamente essa pessoa, mas não espera que você volte a confiar nela imediatamente, ou que continue permitindo que tais pessoas continuem te magoando. Você viu que é diferente? Você viu como fica mais claro pra gente? Eu achei muito legal isso. Você experimentará muitos outros benefícios ao fazer parte de um grupo da igreja comprometido com a verdadeira comunhão. Então precisamos gerar esses grupos de relacionamentos, né? Essas células aí, como você achar melhor o nome que você determinar. Precisamos ter esse benefício de comunhão nesses grupos. Por isso que façam grupos pequenos e sejam realmente ali, né, transparentes naquele grupo. Sejam íntegros com aquele grupo. Trata-se de algo especial, a vida cristã, que não pode ser ignorado, a comunhão. Há mais de 2000 anos, os cristãos vêm se reunindo regularmente em grupos para buscar comunhão. Se você faz parte de um grupo ou de uma reunião como essa, você não sabe, se você não faz parte, se você nunca fez parte de um grupo ou de uma reunião dessa, você não sabe o que você está perdendo, né? Então, participe. Mas espero que, né, mas o que o autor diz nesse capítulo? Ele espera que nesse capítulo ele tenha nos deixado ansioso para experimentar o quê? A autenticidade. Pare de ser superficial, pare de aparecer para outra pessoa aquilo que as pessoas gostariam como você fosse, mas seja autêntico, seja você mesmo. A reciprocidade, né, a compaixão, a misericórdia da verdadeira comunhão são esses sentimentos que nós precisamos experimentar nesses grupos, porque é nesses grupos que nós teremos uma vida em comum. Você foi criado para viver em comunidade.
Eu e você fomos criados para viver em união com outras pessoas. Então, querer estar sozinho, né, fugir das pessoas, estar isolado, na verdade, Deus não nos fez para isso. Talvez pela frustração, pela decepção, pela mágoa, né, pelos abusos que você passou, você pretende ficar isolado. Quantas vezes nós ouvimos as pessoas falarem assim: é melhor sozinho do que mal acompanhado? Quantas vezes você ouve as pessoas dizerem assim: quanto eu mais conheço o homem, mais eu gosto dos animais? Então nós precisamos entender o seguinte, que as pessoas elas são imperfeitas, até porque você, meu querido, você, minha querida, né, também é imperfeito, nós erramos. Mas não existe nada melhor do que estarmos juntos em comunhão com o nosso próximo. Amém? Então vamos orar por esse dia? Vamos orar para que eu e você tenhamos uma vida em comum, né, com outras pessoas, com os nossos irmãos. Então, se você não tem essa experiência ainda, busque essa experiência, né, nesses grupos. Se a sua igreja não tem ainda esses pequenos grupos, então incentive, converse com os seus líderes, né? Quem sabe aí é o pontapé inicial. Amém? Vamos orar? Feche os seus olhos aí em nome de Jesus. Bom dia, Espírito Santo. Obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado pelo 18º dia. Obrigado, Senhor, porque nós compreendemos neste dia, Senhor, nessa manhã, que nós precisamos ter uma vida mais em comum com os outros. Que precisamos ser autênticos. Precisamos ter relacionamentos. E nessa manhã, Senhor, eu quero te pedir perdão, Senhor, se muitas vezes nós temos maquiado, né, aquilo que nós somos. Se muitas vezes, Senhor, nós temos sido superficiais nos relacionamentos. Nos perdoa, Senhor, nessa manhã. Eu quero, Senhor, te agradecer, Senhor. Me ajuda, Senhor, nos ajuda, Senhor, a nos tornarmos pessoas mais autênticas. Nos ajuda, Senhor, a nos tornarmos pessoas, Senhor, mais transparentes, mais reais. Que nós possamos ser pessoas, Senhor Jesus, reais. Pai, que nós, nos grupos de relacionamentos, nas células, como cada um denomina esses grupos, Senhor, possamos estar ali para poder fortalecer o outro, para ajudar o outro, Senhor, para orar com o outro, Senhor. Que nós possamos, Senhor, sermos um, em comunhão, em unidade. Pai, que nós possamos buscar essa unidade, Senhor, que falta muitas vezes na igreja. Que nós possamos, Senhor Jesus, buscar a empatia, Senhor, se colocar no lugar do outro. Que nós possamos sentir, Senhor, a dor do outro. Que nós possamos sentir também a alegria do outro, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Espírito Santo. Senhor, eu te agradeço, Senhor, por esse dia maravilhoso. Pai, que o Senhor possa visitar, Senhor Jesus, as pessoas e as famílias daqueles, Senhor, que estão internados, Senhor, nas UTIs, nas semis-intensivas, que estão entubados, Senhor. Guarda, Senhor, os teus filhos. Pai, que o teu Espírito Santo, Senhor, que o teu Espírito possa soprar sobre eles o fôlego de vida, Senhor. Que haja restauração e cura, Senhor, porque nós cremos, Senhor. Nós cremos na tua palavra, Senhor, e em comunhão, Senhor. Nós oramos por todos os nossos irmãos que estão doentes, pelos familiares deles. Oramos, Senhor Jesus, também em especial, Senhor Jesus, pelos profissionais de saúde, pelos médicos, enfermeiros, por todos aqueles, Senhor Jesus, que fazem parte, Senhor, do ambiente, Senhor, clínico, médico, Senhor. Renova, Senhor, as forças dos teus filhos. Pai, porque faz 1 ano, Senhor, que eles estão, Senhor, trabalhando, Senhor, incansavelmente. Renova as forças, renova a mente, Senhor. Dá um novo vigor para os teus filhos, Espírito Santo. Livra eles, Senhor Jesus, Pai, do homem mau, Senhor. Livra eles, Senhor Jesus, dessa enfermidade, Senhor. Traz esperança, Senhor. Pai, eles são os nossos heróis, Senhor Jesus, deste momento. Ajuda, Senhor, os nossos heróis. Ajuda-os, Senhor Jesus,
guardando-os e livrando todos, Senhor, que estão envolvidos na área da saúde, Senhor. Todos eles, sem exceção. É isso que eu te peço e é isso que eu te agradeço. Em nome de Jesus, e todos digam amém. Amém? Se você dá um amém aí, põe uma mãozinha, solte um monte de coraçõezinhos aí para Jesus, ok? Deus abençoe vocês. Então sejam autênticos, sejam empáticos, se coloquem no lugar do outro e procurem ter uma vida em comum nos grupos, nos GRs, nas células, no qual for. Amém? Fiquem com Deus, um beijo grande no coração. Eu amo vocês e ainda devo amor. Tchau, tchau.